Olá pessoal! Bem-vindo a mais um novo episódio de Além dos Sentidos. Hoje, exploramos as questões mais profundas sobre a existência, a consciência e o propósito da vida. Nós nos aprofundamos em uma questão fundamental, que ressoou ao longo da história na filosofia, espiritualidade e ciência. Neste episódio, exploraremos as múltiplas perspectivas sobre nascimento e identidade. Da visão biológica, que nos diz que somos o resultado da combinação genética e da evolução, aos ensinamentos espirituais que sugerem que o nascimento não é um começo absoluto, mas a continuação de uma jornada mais ampla. O nascimento é uma mera coincidência ou parte de um design inteligente. Existe uma essência imutável que transcende o tempo e o espaço. Quando um ser nasce, é o corpo biológico que inicia sua jornada ou é a manifestação de algo mais profundo, algo que existiu antes e continuará depois? Nascemos com uma configuração específica, com um propósito pré-determinado, ou somos uma página em branco na qual nossa história será escrita? Grandes pensadores como Krishnamurti refletiram sobre isso, apontando que os seres humanos nascem com uma estrutura, mas que isso não define seu destino final. Podemos transcender nossa configuração e descobrir uma verdade além de nossas limitações? O nascimento é um processo fundamental que marca o início da vida independente de um indivíduo e é uma característica compartilhada por todos os seres vivos. Quando um nasce, quem nasce? Aquele que nasceu já nasceu mais vezes. O ser que nasce em outro lugar antes de dar à luz neste mundo? O ser que nasce tem uma finalidade, uma pretensão? O ser nasce com um propósito. Krishnamurti disse que o ser nasce com uma configuração. Junte-se a nós nesta jornada de reflexão, onde cada pergunta nos levará além do óbvio, em direção à possibilidade de entender nossa verdadeira natureza. Porque talvez, na arte de questionar, esteja a chave para desvendar os mistérios mais profundos da existência. Se mais começarmos, vamos ver. Essas questões abordam questões profundas e complexas sobre a natureza dos seres humanos, o propósito da existência e possíveis interpretações filosóficas, espirituais ou científicas do ato de nascer. Essas questões foram abordadas de diversas perspectivas ao longo da história, da filosofia e religião à ciência e psicologia. Tentarei explorá-los de várias perspectivas para oferecer uma visão ampla. Tudo isso nos leva a considerar vários níveis de análise. Do ponto de vista biológico, o que nasce é um organismo humano com características genéticas únicas herdadas de seus pais. Entretanto, a questão aponta para a natureza da consciência e da identidade, e para a continuidade do ser. Se aceitarmos a premissa da reencarnação, que discutiremos em breve, podemos dizer que a pessoa que nasce não é um novo ser no sentido absoluto, mas sim uma continuação de uma entidade espiritual que existiu antes e que se manifesta novamente em uma nova experiência material. Isso nos obriga a nos aprofundar em um dos tópicos mais fascinantes e complexos da filosofia, da espiritualidade e das ciências da consciência: a natureza da identidade e a continuidade do ser. Com a reencarnação, poderíamos dizer que a pessoa que nasce não é um ser completamente novo no sentido absoluto, mas sim uma continuação de uma entidade espiritual ou consciência que transcende o tempo e o espaço lineares. Reencarnação e continuidade. Como discutiremos em breve, em muitas tradições espirituais, como o hinduísmo, o budismo e algumas correntes do esoterismo ocidental, acredita-se que a consciência ou a alma não se limita a uma única vida. Em vez disso, há uma continuidade de consciência que abrange múltiplas encarnações. Dessa perspectiva, aquele que nasce não é uma entidade nova. A consciência ou entidade espiritual que nasce já existiu anteriormente em outras formas ou corpos. O que chamamos de nascimento seria simplesmente uma mudança de estado ou uma transição de uma forma de existência para outra. Identidade como um processo dinâmico. Embora haja continuidade, isso não implica necessariamente uma identidade fixa ou imutável. No hinduísmo, a alma Atman é considerada eterna, mas está sujeita ao ciclo de reencarnação do Sansara, onde acumula karma e aprende lições ao longo de múltiplas vidas. No budismo, não se fala de uma alma permanente, mas sim de uma continuidade de consciência sem um eu fixo. Toda vida é uma manifestação de condições anteriores, mas não há uma essência imutável que persista. O corpo seria como um veículo temporário para a consciência experimentar o mundo material. Na morte,
A consciência deixa esse veículo e pode adotar outro em uma nova vida. Quem nasce? Quando um ser humano nasce, em termos biológicos, estamos falando de um organismo vivo que surge como resultado de um processo evolutivo e genético. Nessa perspectiva, uma pessoa nasce um corpo físico com uma configuração única de DNA, formada pela combinação dos genes de seus pais. Este corpo tem o potencial de desenvolver, aprender e experimentar o mundo. Entretanto, de uma perspectiva mais filosófica ou espiritual, podemos nos perguntar se o que nasce é apenas um corpo ou algo mais, uma alma, uma consciência, um eu? Muitas tradições espirituais sustentam que o que nasce não é apenas um corpo, mas também uma entidade consciente, um espírito ou uma centelha divina que transcende o físico. O que nasceu já nasceu mais vezes. Do ponto de vista da reencarnação, sim. O nascimento não é o começo, mas uma transição de um estado para outro. A consciência, ou alma, passou por múltiplas existências em diferentes formas e circunstâncias, acumulando experiências, lições aprendidas e possivelmente dívidas kármicas. Se a consciência não surge com o corpo, mas preexiste, então aquele que nasce vem de outro estado. Em algumas tradições espirituais, fala-se de um plano intermediário onde as almas se preparam antes de encarnar, escolhendo certas condições para sua nova existência. Isso reforça a ideia de que o nascimento é apenas um passo em uma jornada maior. Essa questão se relaciona a conceitos como reencarnação ou transmigração das almas, que discutiremos em breve e que estão presentes em várias tradições espirituais, como o hinduísmo, o budismo e algumas correntes do esoterismo ocidental. De acordo com essas crenças, a alma ou consciência individual pode ter vivido vidas anteriores e renascer em novos corpos após a morte. De uma perspectiva científica materialista, no entanto, não há evidências que apoiem a ideia de vidas passadas ou futuras. O que nasceria seria apenas um novo ser, produto da combinação genética e das condições ambientais específicas daquele momento. Como dissemos antes, a transmigração das almas é um conceito filosófico, religioso e espiritual que sustenta que a consciência, a alma ou algum princípio imaterial do ser humano não se extingue com a morte do corpo físico, mas viaja ou migra para outro corpo, seja ele humano, animal ou mesmo divino, dependendo da tradição. Esse processo pode ser repetido ao longo de várias vidas, fazendo parte de um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Este conceito está intimamente relacionado com a ideia de reencarnação, embora em alguns contextos os termos possam ter nuances diferentes. Enquanto a reencarnação normalmente envolve a continuação de uma única entidade, como uma alma, a transmigração enfatiza mais o movimento ou a transferência de algo, consciência, energia vital, de um corpo para outro. Origens e tradições que abordam a transmigração. O conceito de transmigração aparece em diversas culturas e sistemas de pensamento, com interpretações variadas. No hinduísmo, a transmigração das almas está ligada ao conceito de samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. De acordo com essa tradição, a alma individual Atma encarna repetidamente em diferentes corpos, influenciada pelo karma, isto é, ações realizadas em vidas anteriores. O objetivo final é libertar-se desse ciclo por meio da realização espiritual moksha. Embora o budismo não acredite em uma alma permanente ou imutável, ele aceita a ideia de uma continuidade de consciência ou energia que flui de uma vida para outra. Essa continuidade é condicionada pelo karma, mas não há um eu fixo que reencarne. O objetivo do budismo é alcançar o nirvana, um estado de libertação do sofrimento e do ciclo de renascimento. Algumas escolas filosóficas gregas, como o orfismo e o pitagorismo, também ensinavam a transmigração das almas. Pitágoras, por exemplo, acreditava que a alma podia migrar entre humanos, animais e até plantas, dependendo de suas ações em vidas anteriores. Em certas correntes esotéricas e místicas, como o gnosticismo ou alguns ramos do hermetismo, tem havido especulações sobre a possibilidade de a alma transitar entre diferentes planos de existência ou reencarnar para cumprir um propósito evolutivo. No taoísmo, existe a ideia de que o espírito pode continuar sua jornada após a morte, embora isso nem sempre seja interpretado como um ciclo de reencarnações no sentido hindu ou budista. O que significa alma na transmigração? O termo alma pode variar significativamente dependendo da tradição. No hinduísmo, o Atman é visto como uma centelha divina eterna que faz parte do ser universal Brahma. No budismo,
Não existe alma permanente, mas sim uma continuidade de processos mentais e energéticos. No esoterismo ocidental, a alma é frequentemente descrita como um princípio imaterial que contém a essência da identidade individual. Em geral, a transmigração envolve algo, seja uma entidade espiritual, uma consciência ou uma energia, deixando um corpo após a morte e assumindo outro corpo em uma nova vida. O papel do karma. Em muitas tradições que aceitam a transmigração, o karma desempenha um papel central. Karma se refere às consequências de ações realizadas em vidas passadas, que influenciam a natureza e as circunstâncias do próximo renascimento. Por exemplo, o karma positivo pode levar ao renascimento em condições favoráveis como um ser humano virtuoso ou um deus. O karma negativo pode resultar no renascimento em condições desfavoráveis, como um animal ou um ser humano enfrentando sofrimento. O karma atua como um mecanismo de equilíbrio cósmico, guiando o progresso ou a regressão da alma em sua jornada evolutiva. Perspectivas científicas e críticas. De uma perspectiva científica materialista, não há evidências empíricas que apoiem a ideia da transmigração das almas. Cientistas argumentam que a consciência surge no cérebro e que, após a morte, essa consciência cessa devido à decomposição do sistema nervoso. No entanto, alguns pesquisadores exploraram fenômenos como experiências de quase-morte, EQMS, ou memórias de vidas passadas estudadas por figuras como Ian Stevenson como possíveis indicações de algo além do físico, embora esses estudos sejam controversos e inconclusivos. A transmigração das almas levanta questões profundas sobre a natureza da identidade, a continuidade da consciência e o propósito da existência. Para aqueles que acreditam neste conceito, ele oferece uma visão otimista. A vida não termina com a morte, mas faz parte de uma jornada mais ampla em direção à evolução espiritual. Para outros, no entanto, a falta de evidências científicas torna essa ideia mais uma metáfora ou crença pessoal do que uma realidade objetiva. Como disse Krishnamurti, talvez o mais importante não seja aceitar ou rejeitar essas ideias, mas explorá-las com a mente aberta e observar como elas ressoam com nossa própria experiência interior. Esta questão sobre a transmigração das almas nos convida a refletir sobre a origem anterior da consciência ou da alma. Em muitas tradições espirituais, acredita-se que a alma existe em um plano não físico antes de encarnar em um corpo humano. Por exemplo, no hinduísmo, disse que a alma Atman vem do mundo espiritual e assume um corpo para cumprir seu karma. No cristianismo, alguns teólogos especularam sobre a preexistência da alma, embora esta não seja uma doutrina oficial. No budismo, não se fala de uma alma permanente, mas de uma continuidade de consciência que flui de uma vida para outra. De uma perspectiva científica, não há evidências de que a consciência exista independentemente do cérebro. A consciência surge quando o cérebro atinge um nível suficiente de desenvolvimento durante a gravidez e começa a interagir com o ambiente. Quem nasce tem um objetivo ou uma pretensão. É uma questão fundamental na filosofia e na religião. Algumas correntes, como o existencialismo, sustentam que os seres humanos não nascem com um propósito predeterminado, mas devem criar seu próprio sentido na vida. A ideia de um propósito depende de como interpretamos a vida. Se considerarmos que a vida tem um desígnio ou plano divino, então poderíamos dizer que cada ser humano nasce com um propósito específico. No entanto, se adotarmos uma visão mais existencialista, o propósito não é predeterminado, mas nós o criamos por meio de nossas escolhas e ações. Krishnamurti disse que os seres humanos nascem com uma configuração, mas também enfatizou que essa configuração não deve se tornar uma prisão. Por meio da autoobservação e da compreensão profunda, podemos nos libertar de nossos condicionamentos e descobrir uma maneira mais autêntica e livre de viver. Aqui entramos no reino do propósito ou significado da vida. As respostas variam muito dependendo da visão de mundo. Espiritual religioso. Muitas tradições sustentam que todo ser humano nasce com um propósito divino ou cósmico. Por exemplo, no hinduísmo, o propósito da vida pode estar relacionado ao cumprimento do dever do Dharma e à libertação da alma do ciclo de reencarnações. No cristianismo, pode-se dizer que o propósito é conhecer e amar a Deus. Filosófico. Alguns filósofos, como Sartre, argumentam que a vida não tem um propósito inerente e que somos livres para criar nosso próprio significado. Cientista materialista.
De uma perspectiva biológica, o propósito da vida poderia ser reduzido à sobrevivência e à reprodução, garantindo assim a continuidade da espécie. Outras tradições, como as religiões teístas, sugerem que cada pessoa tem um propósito divino ou espiritual. Krishnamurti, por exemplo, falou da importância de descobrir a verdade por si mesmo, sem depender de dogmas ou crenças externas. Se a alma preexiste e retorna ao mundo físico, é lógico pensar que ela não o faz sem razão. Experiências neste campo parecem servir para promover o desenvolvimento espiritual, resolver conflitos pendentes ou contribuir para o desenvolvimento coletivo. A constituição com a qual nascemos, nossos talentos, predisposições, circunstâncias de vida, pode ser vista como pista sobre nosso propósito. Krishnamurti costumava enfatizar que os seres humanos nascem com uma configuração particular, resultado de sua herança genética, cultural e psicológica. Essa configuração condiciona como percebemos o mundo e como agimos, mas também indica que é possível transcender essas condições por meio da observação consciente e da liberdade interior. Quem é aquele que nasce? Esta é talvez a questão mais fundamental e misteriosa. Poderíamos responder de diferentes níveis. Físico-material. A pessoa que nasce é um corpo biológico com um conjunto único de características genéticas. Psicológico. Uma pessoa nasce com uma mente em desenvolvimento, moldada pela interação entre a herança genética e o ambiente. Espiritual. Aquele que nasce pode ser uma consciência ou alma que transcende o físico e busca experiências, aprendizado ou evolução. Krishnamurti, em seus ensinamentos, insistiu que não devemos aceitar respostas pré-fabricadas ou dogmas. Em vez disso, devemos investigar essas questões por nós mesmos, observando nossa própria experiência e chegando às nossas próprias conclusões. Ele disse que nascemos com uma configuração, ou seja, com uma estrutura psicológica e energética que influencia nossa experiência de vida. Mas se formos além da configuração, o que nasce não é apenas a personalidade que se desenvolve ao longo do tempo, nem o corpo que emerge neste mundo. Aquele que nasce é consciência, o princípio espiritual que anima a forma, a testemunha das experiências, o viajante que transita entre vidas. Então, se aquele que nasce já nasceu antes, o que é que realmente morre quando deixamos este mundo? Aquele que nasce em outro lugar antes de dar à luz aqui? Se a consciência não surge com o corpo, mas preexiste, então aquele que nasce vem de outro estado. O que é que realmente morre quando deixamos este mundo? Não há uma resposta única ou definitiva para essas perguntas, pois elas dependem da perspectiva com que as abordamos. O que parece claro é que o ato de nascer é um fenômeno profundamente complexo e multidimensional, envolvendo o biológico, o psicológico e, para muitos, o espiritual. Refletir sobre essas questões pode nos levar a uma maior compreensão de nós mesmos e do nosso lugar no universo. E é isso por hoje no vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e tocar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe-me saber sua opinião nos comentários. Você acha que o ajuste fino do universo é uma coincidência ou evidência de design inteligente? Eu li você. Vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!